Bem, vamos começar agora a competência do número 3, tá? O que que ela fala? A avaliação, então, agora vai ter de uma terceira forma, né, sobre a redação, lembrando que isso pega o texto todo, a competência 1 foi a parte de gramática do texto todo, a competência número 2 trabalhou com o entendimento da proposta, que incide principalmente sobre a introdução, e a competência 3 vai avaliar agora mais incisivamente o desenvolvimento. Olha o que ela diz: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Ele fez um ponto de vista. Me diz aí, qual é o lugar da redação onde existe a defesa do ponto de vista? Onde é que é? No parágrafo 2 e 3. Então, para eu defender, para você defender um ponto de vista, isso é no parágrafo 2 e parágrafo 3, certo? Bom, então vamos imaginar o seguinte. Imaginar não, vamos definir o seguinte. Se a competência número 2 era a relação, né, de apresentar conhecimentos lá na introdução, a 3 é a mesma coisa, é também a apresentar informações, áreas de conhecimento, né, relacionar com outras áreas, só que agora em nível de parágrafo 2 e parágrafo 3, certo? Para podermos ajustar a competência número 3 no desenvolvimento, primeiro tu tem que saber o quê? O que é, como que funciona o parágrafo 2 e o 3. Então, anota aí. O parágrafo 2, ele tem, primeiro, o tema. Então, o parágrafo 2 não tem contexto, não tem que ficar criando frasezinha que não sei o que, do contexto, sei lá do que, nada disso. Parágrafo 2 começa com o tema. Depois, do lado, tem a tese. O que é a tese? A tese é o problema, é aquilo que causa ou aquilo que é uma consequência, né, do tema, é aquilo que impede o tema de acontecer. Por exemplo, imagina que o tema fosse consciência ambiental brasileira, tá? O que é a tese aí, se o tema consciência ambiental não parece ter um problema? Imagina isso. Se o tema parece não apresentar um problema, você tem que criar um problema. De que jeito? Pensando qual é a causa, qual é o motivo que impede a consciência ambiental brasileira. Se você pensar o que está impedindo a consciência ambiental brasileira, ou qual é a consequência de não haver uma consciência ambiental brasileira efetiva, tu está criando a tese, está delimitando algumas causas, algumas consequências, certo? Então, para, né, deixar bem forte esse conceito de tese que nasce do tema, né? Agora vamos então levar isso para o parágrafo 2. Eu falei que o parágrafo 2 começa com o tema e com a tese, pode ser nessa mesma ordem, pode ser em ordem invertida, tanto faz. O importante é que o parágrafo 2 ele já coloque no início ali, né, da primeira frase do 2, a ideia do tema e da tese. Depois do que tem ali, né, a questão do tema e da tese, vai ter que então entrar com o argumento. O que é o argumento? É aquilo que justifica, que fundamenta a tese. Então, por exemplo, se eu pegasse, vamos passar aqui, eu quero que você lesse isso aqui, né, em casa, eu procurasse anotar bastante coisa aí, né, porque aqui vai estar todo o meu discurso sobre a noção, as noções que eu tô colocando aqui para você, tá? Vamos passar um pouquinho adiante aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo, tá, que vai dizer respeito aqui à questão da, deixa eu olhar aqui, ó, tá vendo aqui na página 18, né? Antes eu fiz comentei um pouquinho que você vai ler em casa, onde tá, né, circulando o cursor aqui, mas eu gostaria de ler isso aqui contigo para tentar materializar no teu raciocínio sobre o que eu tô tratando. Imagina o seguinte, imagina o tema, publicidade infantil, propaganda infantil, tá? O que pode ser usado como tese? Por exemplo, né, no planejamento de tese, eu posso especificar isso aqui. Publicidade voltada às crianças em contraponto à capacidade de absorção crítica. Né? Então, qual que é o problema da publicidade? É que essa publicidade, que é voltada, né, ela tem um contraponto, ou seja, ela não está indo ao encontro da capacidade de absorção crítica. A publicidade, na verdade, faz mal à criança, né? O que é o argumento? O argumento aqui poderia ser assim: o nível de criticidade extremamente baixo, né? O jovem fica suscetível a aceitar como positivo quase tudo que lhe é oferecido, sem necessariamente avaliar se algo é realmente imprescindível, né?
Mas pensa assim, ó, como é que se chega nisso? Como é que se cria essa base de raciocínio? Se o parágrafo 2 começa com tema, depois tese, depois argumento, esses três elementos se ajustam da seguinte maneira. Primeiro colocando o tema, colocando a tese, e o argumento se pensa da seguinte maneira. A quem se refere? A quem se refere o quê? O que estamos falando, né? Estamos falando sobre uma propaganda, publicidade, que funciona como contraponto à absorção crítica. Pensa, quem que está envolvido nisso? Está envolvido nisso a própria criança, que é o alvo desse problema, está envolvida a família, está envolvida a escola, né? Então eu crio um universo de sujeitos que fazem parte, né, dessa questão da publicidade infantil, as indústrias, né, da publicidade também. E a partir daí eu vou para a segunda pergunta. Então, se eu disse a quem se refere, ó, o cursor está rolando aqui, né? Por que essa propaganda faz mal? Essa é a segunda pergunta. Por quê? Se a criança está envolvida, se a família está envolvida, se a indústria publicitária está envolvida, a segunda pergunta é por quê? Por que o quê? Por que faz mal? Por que ela vai contra a absorção, né? A terceira pergunta do argumento. Como ocorre esse malefício? Como que a criança acaba se desnorteando, né? Por causa dessa publicidade que vai contra a sua capacidade crítica de avaliação e de absorção. Com essas três perguntas, você cria, então, o teu argumento. Observa que eu vou ler aqui, ó. Você conseguirá identificar esses três aspectos no exemplo acima, né, que eu mencionei antes. Esse parágrafo, caso tivesse mais espaço, em linhas, né, ser escrito, estou falando uma questão física mesmo do parágrafo, ele poderia ser aprofundado, à medida que se poderia apontar os efeitos, né, futuros do aceitar, né, sem avaliar a questão ali que eu mencionei. Então, para me tornar um pouquinho mais didático para você, vamos voltar aqui, eu vou voltar um pouquinho, que eu pedi para você ler em casa, né, tudo que está dito antes, mas eu vou pegar aqui também. O nível de criticidade, isso aqui é o parágrafo de desenvolvimento, né, o parágrafo 2. O nível de criticidade em relação à propaganda é extremamente baixo. O que eu falei antes? Primeira frase do desenvolvimento é tema e tese. Onde é que está a tese? Onde é que está o tema? Desculpa, propaganda, está escrito aqui, né? A infantil já foi dita numa introdução, né, que esse texto aqui, esse parágrafo, ele vem de um texto inteiro, onde havia uma introdução, peguei só o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, parágrafo 2 aqui, tem a palavra propaganda que refere ao tema. Qual que é a tese? A tese é que essa propaganda, né, vai de encontro à capacidade da criança. Ó. O nível de criticidade em relação à propaganda é extremamente baixo, então tema e tese. Por quê? Vamos pensar, por que essa propaganda faz mal? Por que esse nível de criticidade, né, é extremamente baixo e não ajuda, não contribui com a criança? Ele vai explicar. Isso se deve ao fato de estar em fase de composição da personalidade, que é pautada nas experiências vividas e geralmente espalhada em um grupo de adultos exemplo, ou seja, existem pessoas que agem com determinados comportamentos, eles passam a figurar, né, como, digamos assim, como um exemplo a ser seguido, como uma forma a ser internalizada de maneira acrítica, né, ou seja, a criança não consegue discernir o que realmente é bom ou não para ela, apenas ela enxerga os exemplos que tem. Então, a propaganda, a publicidade infantil, ela é um problema, né? A causa disso é pelo nível de criticidade dela ser bastante baixo. E o que prova que isso é ruim, o argumento é o fato de estar em fase de composição da personalidade pautada em experiências vividas, né, tal. Ele vai explicar. Dessa forma, o jovem, no caso a criança, fica suscetível a aceitar como positivo quase tudo o que lhe é oferecido, sem necessariamente avaliar se algo é realmente imprescindível. Então, ele está fundamentando aqui o efeito extremamente devastador da publicidade quando a criança, né, sendo ainda uma pessoa que não tem a capacidade de discernimento e absorve toda essa composição que a publicidade traz. O que faltou aqui? O que poderia ser agregado, né? Justamente aquilo que a competência número 3 fala, ó, relacionar, interpretar com fatos, opiniões. Então, no final desse parágrafo aqui, eu comento isso durante a análise, mas eu também dizer o seguinte, ó, no final desse parágrafo aqui, poderia colocar um ponto ali depois do imprescindível, né, e dizer assim, ó, segundo o especialista fulano de tal, vírgula, abre aspas,
cita a ideia dele, fecha aspas, ou seja, poderia ainda finalizar esse parágrafo aqui com um argumento por autoridade. A citação que eu mencionei lá na competência número 2, está relacionada, né, à introdução, no caso, para introduzir e começar o parágrafo 1, né? Essa citação, outro tipo de citação, que não pode ser exatamente a mesma, né? Pode ser usada aqui, então, no final do parágrafo 2, né? O primeiro desenvolvimento. Quando usamos uma citação no parágrafo 2 ou 3, ela funciona como argumento secundário, ou seja, ela vem para sustentar o que o parágrafo, né, já tem, aquilo que o parágrafo já demonstra, o que ele já traz, né, como argumento. Então, se eu citasse ali um especialista, esse site, essa obra, essa outra voz, essa polifonia, né, que entraria ali como última frase do parágrafo, teria que vir com uma informação, um conteúdo que demonstrasse realmente isso, ó, suscetível a aceitar como positivo que é oferecido. Então, teria que ser uma ideia que viesse para reforçar, né, para mostrar a veracidade do que foi colocado, só que daí demonstrando por uma outra voz, que não a do próprio autor, né? Seria um argumento por autoridade, que é um argumento secundário, não porque ele vem ao final do parágrafo, mas porque ele vem, na verdade, para sustentar o que o aluno, autor do parágrafo, né, já disse dentro do que foi colocado ali, certo? Aí aqui na sequência, você também, desculpa, vai ler em casa, né? Eu vou pegar aqui mais digamos, um fragmento de redação também para análise, né? Só que agora tá pegando aqui um pouquinho tá pegando a introdução, ó, tá o cursor aqui. Aqui, né, um segundo exemplo, então, o outro parágrafo, que nesse caso é o parágrafo 2, então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a introdução e o desenvolvimento, e vou analisar aqui, que acabou ficando sem a cor, né, eu acabei especificando ali, ó, atente para partes colocadas em azul, o argumento principal, tal, então eu vou procurar demonstrar, já que as cores aqui, né, não acabaram não aparecer. Então, vamos lá. Compreensão, respeito e amor, né? Esses sentimentos, os quais deveriam constituir a base da relação entre pais e filhos, infelizmente encontram-se de modo inexpressivo e até mesmo escassos nas famílias atuais. Com isso, a relação entre pais e filhos está cada vez mais frágil e desestruturada, e nesse sentido é imperiosa a necessidade de revermos alguns conceitos e tomarmos alguma atitude que vá ao encontro da harmonia, né, desta relação. O que tem nesse parágrafo aqui? Ele começa com uma estratégia, né, que eu comentei lá no início, já que é uma introdução aqui, de enumeração. Aqui não vai chamar atenção pela associação a alguma área de conhecimento, e sim, essa introdução ela é interessante pela técnica que ela traz, né? Está demonstrando aqui uma enumeração de elementos relacionados à questão do tema, que vem a ser aqui a relação entre pais e filhos. Aí, na segunda frase, que começa ali no estes, né, sentimentos, está sendo colocado que eles não são presentes, né, deveriam constituir, né, mas não constituem a base da relação. Aí vai ser colocado ali, encontra-se de modo inexpressivo, então está reforçando, está indo ao encontro de que essa relação não está legal, porque tem que ser dito isso, né, já que é o problema. E na outra frase, com isso, ó, o tema ali, ó, bombando. Relação entre pais e filhos está cada vez mais frágil e desestruturada. Então, nessa frase aqui, que é a frase que vai sair do contexto e vai literalmente colocar o tema, é dito ali de uma maneira muito clara que existe uma relação pais e filhos, que é o tema, e aponta a causa ou a consequência, depende de como vai ser abordado depois, frágil e desestruturada. Aí vai fazer uma outra frase, nesse sentido é imperiosa a necessidade de revermos alguns conceitos e tomarmos alguma atitude que vá ao encontro da harmonia dessa relação. Então, esse parágrafo aqui, ele está demonstrando ainda uma dica da solução que vai vir lá na conclusão bem mais adiante, certo? Bom, então isso aqui é a introdução, que já havia comentado antes, tem contexto, tema, tese, né? Agora vamos focar no desenvolvimento, que é o que realmente interessa aqui, já que estamos na competência número 3. Coloca assim: percebemos que o fato preponderante que provoca o abalo da estrutura da relação pais e filhos. O que é isso?
Percebemos ali uma maneira que o autor utilizou, né? A autora está se demonstrando, está entrando no texto. Poderia colocar percebemos, percebe-se, é perceptível, né? Aí, o fato preponderante que provoca está assinalando que vai dar uma causa, né? Que vai trabalhar com uma razão ali da briga, né, entre pais e filhos. Provoca o abalo da estrutura, então abalo ali está reforçando a tese, o problema. Relação pais e filhos vai vir com a questão do tema. Pouco respeito dos pais em relação às escolhas pessoais dos adolescentes. Então, qual que é a causa, né? Como é que ela está materializando a tese dentro deste parágrafo aqui que é de desenvolvimento? Colocou o tema, reforçou o problema na palavra abalo e está demonstrando isso na seguinte situação: pouco respeito dos pais em relação às escolhas dos adolescentes. Então, essa é a causa, né, a tese. Agora vai argumentar, pensa, por que ela está dizendo que existe por que ela está dizendo que essa intervenção dos pais, né, nas escolhas dos filhos acaba abalando a relação? Aí o argumento está aqui. Muitos não aceitam que o filho prefira ser músico a advogado. Conforme a matéria do Zero Hora, em edição do segundo semestre de 2014, a falta de liberdade de escolha profissional dos filhos é uma das causas da depressão entre os jovens. Então, está demonstrando aqui que essa intervenção dos pais faz mal, que esse fazer mal pode levar o jovem, digamos, a um estado emocional, né, que ela vai chamar ali de depressão, né? Então, tudo isso, digamos, incide, tudo isso se concretiza num problema de abalo da relação. Ela vai finalizar assim. Sendo assim, percebemos que essa postura paterna gera um dano dentro do contexto familiar. Então, esse dano que é gerado no contexto é aquilo que ela vai, então, né, reforçar lá no início, o abalo da estrutura da relação pais e filhos. Então, dentro dessa colocação aqui encerrada, né, o argumento, observa bem, né, tá citando ali uma matéria do jornal Zero Hora, essa matéria vem justamente a, de alguma maneira, suportar, de alguma maneira, a comportar o que já existe no parágrafo, então ela reforça a ideia do problema e finaliza ali, né, retomando de novo o fato problema, retomando o tema, né, apenas com uma forma de digamos assim, fortalecimento da ideia que já existe. Aí esse perfil de análise também está aqui, só não está em cores, né, mas a gente consegue fazer essa associação com a análise que eu fiz aqui, certo? Aí eu sugiro ali, ó, faça a análise desse parágrafo anterior, né, confira no gabarito que vai ter mais a sequência do e-book aqui, certo?